mas, mestre Sérgio Malibu, é uma honra estar sentado aqui na sua frente. Você vai me dar aula, não vai? Você vai me dar aula? Claro que vou, é só me pagar. Pô, então vamos começar agora. E aí pessoal, sou o Fábio Kiel, estamos aqui no canal do mestre Sérgio Malibu. Vamos falar da parte de história e hoje sobre um tema que eu tenho certeza que ele gosta muito, que é sobre o Hollis Gracie, que foi o professor dele. Recentemente começou a circular um novo vídeo do Hollis Gracie em uma competição de luta livre. Nós sempre ouvimos falar que o Hollis Gracie era o responsável por trazer técnicas novas de outras lutas para o jiu-jitsu. Mas que outras lutas eram essas? Que técnicas? E como e quando isso exatamente aconteceu? Mas antes da gente ver o vídeo, vamos entender primeiro alguns pontos que são importantes, tá? A luta livre é um termo genérico. A definição que nos interessa hoje é a luta livre olímpica. Ela é dividida basicamente em dois estilos. Ambos não permitem socos e chutes. E também não são permitidas as finalizações. Basicamente, o objetivo da luta livre é colocar as costas do adversário no solo e tentar imobilizar o adversário. No estilo da luta olímpica greco-romana, a regra não permite que sejam feitos ataques nas pernas, ou como conhecemos no jiu-jitsu, a baiana ou o double leg. O outro tipo de luta olímpica é o estilo livre, onde é permitido atacar abaixo da cintura. Em 1977, o Hollis Gracie já havia ganho várias vezes o campeonato de jiu-jitsu no peso e no absoluto. E aí então ele decide buscar novos desafios fora da sua zona de conforto e aonde ele foi atrás da luta olímpica. A primeira incursão do Hollis Gracie na luta olímpica foi no estilo livre e foi no 4º Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte em novembro de 1977. O Hollis Gracie foi campeão na categoria meio médio. O Hollis Gracie não parava e logo a seguir, em dezembro de 1977, ele foi junto com outros lutadores da Universidade Gama Filho e do Clube Olímpico do Rio de Janeiro participar de 2 torneios de luta livre na Argentina. O primeiro torneio de Buenos Aires e o segundo torneio de Palermo. Apesar de não conseguir nenhuma vitória, Hollis não desistiu. Em 1978, o Hollis Gracie teve a oportunidade de hospedar uma lenda do wrestling americano chamado Bob Anderson. O currículo do Bob Anderson é extenso. Ele venceu as seletivas de greco-romana para os Jogos Olímpicos de 1968, lutou greco-romana no Pan-Americano de 1971, lutou sambo e foi técnico de diversas equipes de wrestling e sambo. O Bob Anderson também treinou nomes como Dan Henderson e Randy Couture, que são ídolos do MMA. Na época que esteve no Brasil e treinou com Hollis Gracie, Bob Anderson pesava 90 quilos e, segundo ele próprio, em um vídeo recente que ele acabou de postar, ficou tão impressionado com a técnica do Hollis Gracie que o convidou para treinar e competir no Pan-Americano de Sambo e Wrestling de San Diego em 1978. Na categoria estilo livre, no seu peso, Hollis ganhou a medalha de ouro, fez algumas apresentações, mas logo depois ele voltou para o Brasil. Ainda em julho de 78, Hollis Gracie e Robson Gracie montaram uma equipe para competir no Campeonato Mundial de Luta Olímpica que iria acontecer no México. Em outubro de 78, ele também participou do Troféu Brasil de Luta Livre. Hollis foi campeão na categoria leve e a equipe do Rio de Janeiro foi campeã na somatória de pontos. Nesse mesmo campeonato aí, a equipe carioca era composta por 2 nomes que foram importantíssimos para a luta livre no Brasil. Era o técnico Orlando Barradas e o competidor, o mestre João Ricardo, da Budokan da luta livre. Na sequência, em dezembro de 78, houve o Campeonato Estadual de Luta Livre, agora no estilo greco-romana. Seria uma pré-seleção para definir os lutadores que participariam do Pan-Americano de Porto Rico, que seria em junho de 79. Essa competição era entre as equipes Gama Filho, Esporte Clube Mackenzie, Associação Atlética Florença, a Budokan do João Ricardo e a Academia Gracie, com Hollis Gracie liderando. Essa competição representava um grande desafio para o time Gracie, já que era no estilo greco-romano. Nós precisamos frisar que no jiu-jitsu dessa época, a baiana, que era aquela queda agarrando as pernas, já era a queda mais usada. E quedas como suplê, a técnica mais comum na greco-romana, eram raríssimas de ver no jiu-jitsu. Seguindo na nossa linha do tempo, logo na sequência, em 1980, houve uma seletiva para montar uma equipe de luta livre para participar das Olimpíadas de Moscou.
Foi justamente nessa época que a influência da luta livre olímpica, principalmente na parte de preparação física, novas técnicas sem kimono, organização, já acrescentava muitos pontos importantes para esses atletas do jiu-jitsu que seriam importantes multiplicadores. Em 1980, a equipe liderada por Hollis Gracie era formada por Hillian Gracie, Crolin, Carlinhos e Rickson Gracie. Completando esse time, nós tínhamos a Peixotinho, Pinduca, Márcio Macarrão e Mauricião Gomes. Todos eles, sem exceção, se tornaram grandes professores de jiu-jitsu e já com uma visão bem mais ampla de lutas agarradas. Finalmente, vamos lá assistir a luta do Hollis Gracie na luta livre, que na verdade é um trecho pequeno de 38 segundos, mas já é possível observar vários pontos. Eu arriscaria dizer que essa luta seria no estilo greco-romano, que é mais difícil para um lutador de jiu-jitsu se adaptar, já que eles não seguram nas pernas em nenhum momento. Para aqueles que não praticam jiu-jitsu, eu vou frisar que já nessa época também, no final dos anos 70 e início dos anos 80, a principal característica do jiu-jitsu, se comparada a outras artes marciais agarradas, era a tranquilidade de trabalhar fazendo guarda, ou seja, com as costas no chão, o que era exatamente que a luta olímpica proibia. Assistindo a luta aí, a gente repara que logo no início o Hollis Gracie está por cima, mas ele é girado. Mas antes de encostar as costas, ele faz uma manobra que exige um esforço incrível, e no mesmo momento ele já recupera o domínio lateral. Logo em seguida ele mantém a movimentação e pedindo que o adversário vire de 4 apoios. Tem um pequeno corte na luta aí, na sequência vemos o adversário de Hollis de 4 apoios e depois tentando girar o Hollis por cima dele. Mas o Hollis deixa ele continuar o movimento até ele encostar as costas no chão. Depois o Hollis Gracie baixa o centro de gravidade no quadril e consolida a posição e aí é declarado vencedor. Nessa mesma época aí, o Hollis também participou de competições de sambo russo, mas isso aí já é uma outra história e vamos comentar em outro vídeo. Nosso amigo Sérgio Malibu foi aluno do Hollis Gracie e portanto ele bebeu dessa fonte preciosa que tinha como principal características manter a mente aberta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um grande abraço a todos.